Fala rapaziada, tudo certinho? Bem-vindos ao meu canal, o canal Hugo Romariz, onde eu falo sobre todos os gigantes cariocas. E são eles, Botafogo, Flamengo, Fluminense e o Vasco da Gama. No vídeo de hoje, irei falar um pouquinho de cada um dos times. Isso porque eu vou fazer um resumão de cada jogo que teve um gigante carioca, tá bom? Ontem o Flamengo recebeu o Internacional. Hoje o Botafogo recebeu o Bahia. O Fluminense visitou o Atlético Paranaense e o Vasco visitou o Palmeiras, tá bom? E aí eu vou falar dos jogos nessa ordem também, porque foi nessa ordem que aconteceram as partidas, tá? O primeiro confronto, como eu já havia dito, foi entre Flamengo e Internacional. O Flamengo recebeu o Inter, 50 mil torcedores estiveram presentes, tá? No último jogo do Maracanã, antes de ser interditado por 20 dias para melhorias no gramado. E o gramado estava bem ruim. Sobre a partida, um jogo de Série B. De verdade, foi uma partida assim, de se lamentar como os times entraram em campo, não criaram tantas oportunidades. O Flamengo começou melhor, estava jogando em casa, tinha mais time. O Internacional estava com o elenco todo reserva praticamente. Todo reserva praticamente não. Estava completamente reserva, visando a Libertadores que vai ter contra o Bolívar. Já tem a vantagem, mas mesmo assim poupou no Brasileirão. E o Flamengo começou criando algumas boas alternativas. O Luiz Araújo teve duas boas chances, mas acabou se machucando. O Arrascaeta, que estava ditando o ritmo de jogo também, se machucou. E aí, isso tudo no primeiro tempo. O Flamengo continuou com mais posse de bola, mas seguiu com o famoso arame liso. No segundo tempo, se repetiu, o Flamengo foi melhor, até conseguiu criar algumas chances a mais. No último lance da partida, teve o Wesley colocando uma bola no travessão, mas foi só isso. O Flamengo voltou a ser ineficaz no ataque. É uma partida, como já havia falado, de Série B, de se lamentar. Ambos os times muito preguiçosos. O Internacional conseguiu fazer o que veio disposto, né? Empatar, arrancar um ponto do Flamengo a todo custo, até porque, mais uma vez falo, que estava com time reserva, então até agradeceram pelo ponto. Mas o Flamengo, mais uma postura assim, lamentável. O Gabigol foi substituído, a torcida vaiou muito o camisa 10 e o capitão, né? Ele entrou com a faixa de capitão hoje. Assim, uma partida tenebrosa do Flamengo, muito a cara do que foi o ano do Flamengo em 2023. Está sendo o ano do Flamengo em 2023, né? Um fracasso, uma partida realmente para se esquecer. E aí, virando completamente a chavinha, a gente vai falar do Botafogo, que vem numa fase absurdamente incrível. São 18 jogos de invencibilidade, venceu mais uma vez hoje, recebeu o Bahia, 39 mil torcedores estiveram presentes no Nilton, uma festa linda, um mosaico maravilhoso, onde tinha Didi, onde tinha o próprio Garrincha, e onde tinha também o Nilton Santos no mosaico. Assim, um lindo mosaico, uma linda festa. Os torcedores completamente apaixonados ali, né? Querendo ver mais um jogo do Botafogo, onde já sabiam que iria ter uma vitória. Pois bem, o Botafogo começou melhor na partida, começou com mais posse de bola. O Bahia conseguiu criar algumas chances, mas com o Lucas Perry, Adrielson e Cuesta, não tem como você fazer gol. Pelo menos é muito complicado. Mas, logo nos primeiros minutos, Diego Costa mostrou suas credenciais e abriu o placar. O Botafogo ficou mais tranquilo na partida, continuou melhor, não conseguia acertar tanto o último passe, mas foi pro vestiário com 1-0. No segundo tempo, mais uma vez, Diego Costa. Diego Costa, logo no começo da etapa, conseguiu fazer o 2-0 para a equipe. Jogou muito bem, o time conseguiu vê-lo como um Tiquinho Soares e ele se movimentou bastante, cometeu faltas também, criou bastantes espaços, fez bons passes. Eu acho que foi um dos destaques da partida. Mais uma vez o Bahia tentava naquela, né, de ir para cima do Botafogo, mas assim, você via que não iria conseguir. Era um time que estava com a posse de bola com muita dificuldade. O Botafogo apenas esperava o Bahia tentar atacar para sair em contra-ataque. O Janderson entrou na segunda etapa,
colocou uma bola na trave, assim, ia ser um lindo gol também do Janderson. O time continuou recuado, o Bahia seguiu tentando atacar, mas esbarrando numa excelente defesa gloriosa. E aí o Hugo conseguiu fazer uma linda jogada, ainda no campo de defesa, fez um lindo lançamento pro Luiz Henrique, que driblou o goleiro e fechou o placar em 3-0 pro Botafogo, que é mais líder do que nunca, segue com os 11 pontos de vantagem acima do Palmeiras, que é o vice-líder, mais que encaminhado esse título pro Botafogo, que tá muito bem. Todo mundo até suspeitou que poderia cair o ritmo, né, sem o Tiquinho Soares, mas o Diego Costa chegou muito bem. O Bruno Lage chegou a colocar o Segovinha no jogo de hoje e o JP Galvão também. Foram como vou falar, as novidades no time titular. O Matheus Ponte também entrou durante o jogo, lateral uruguaio, teve a sua estreia, fez uma estreia bem discreta, mas dá pra pontuar esse atleta agora também, tá? Então, mais uma vez, parabéns ao Botafogo, parabéns à torcida do Botafogo também, que foi um jogo muito bom de se assistir até, tá? E agora eu vou falar sobre os outros 2 jogos que aconteceram simultaneamente. Eu tive que assistir um e depois assistir o outro, mas estou aqui para falar sobre o jogo para vocês. O jogo que eu assisti, Palmeiras e Vasco. O jogo foi muito bom. O primeiro tempo foi marcado por um Palmeiras muito agressivo e de um Vasco muito defensivo e se defendendo muito bem. O Palmeiras teve muita posse de bola, criou algumas oportunidades e o Vasco se defendeu muito bem de todas elas. O Palmeiras não teve nenhuma grande chance no primeiro tempo. E quando teve, Léo Jardim fez boas defesas. E apenas ali nos 20 minutos de jogo o Vasco conseguiu sua primeira finalização. O Veguete tentou encobrir o Everson, né, de cabeça. A bola sobrou pro Paulinho de Paula, que fez um lindo gol, um golaço. Mas o VAR entrou em campo e assinalou irregularidade na jogada com o Veguete ainda. Assim, no meu ponto de vista, era gol legal, porque depois ele podia estar impedido, de fato estava, mas a defesa do Palmeiras criou outro lance. Então, já tinha que ter descartado. Enfim, gol irregular marcado pelo VAR do Paulinho de Paula, tá bom? Depois disso, o Vasco começou a gostar mais da partida. O próprio Paulinho começou a ficar mais solto com o Praxedes no meio de campo e conseguiram levar o Vasco ao ataque, mas esbarraram nos 2 pontas que estavam num dia muito, muito mal, estavam pouco inspirados, digamos assim. Tanto o Gabriel Peck, tanto o Serginho. Eles não conseguiram criar muitas oportunidades e o Verratti começou a ficar muito isolado no ataque. O segundo tempo veio com o Palmeiras de novo, muito ofensivo, e aí o Vasco não segurou o Palmeiras. O Vasco realmente tentou. Teve uma falta na entrada da área. Ao meu ver, o Léo Jardim falhou, mas o Serginho, que também estava na barreira, falhou pro gol do Veiga, ali com cerca de 20 minutos de jogo, tá? O Palmeiras seguiu muito melhor no jogo, criou mais chances, o Vasco não conseguiu criar tantas chances. O Ramon Dias tentou substituir os atletas, mas quem entrou mal também, não conseguiu entrar com muita vontade. O Medel foi muito bem, mas pontos assim, um defensor foi bem, não define muito a partida, né? Então por isso o Vasco perdeu mais uma vez no Brasileirão, se encerrou aí na sequência de 3 jogos sem vencer, sem perder, e estacionou na 18ª colocação do Brasileirão. Agora ele olha para cima e segue vendo alguns ali se descolando um pouco mais da zona de rebaixamento, tá? E o outro jogo que eu tive que assistir depois do jogo do Vasco foi entre Fluminense e Atlético Paranaense. Fluminense que foi com um time totalmente alternativo, com uma formação assim inédita ao meu ver. O Diniz se lançou muito ao ataque de primeira. A escalação que a gente viu primeiro foi Pedro Rangel, o Guga, David Braz, Thiago Santos, Marlon, Danielzinho, Léo Fernandes, Lima, Martinelli, Ione Gonzalez e Lelê. Essa foi a escalação do Fluminense. E aí a gente até tentou montar mais ou menos e tal, e a gente viu que o Fluminense jogou muito ofensivo. E quem ficou realmente ali na ala esquerda foi o Lima. Então, cara,
Diniz fez certo, jogou bem o Fluminense. Desde o primeiro minuto, foi muito firme ao ataque, pressionou bastante o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, que não estava tendo tantas chances, quando chegava no gol, Pedro Rangel conseguia fazer algumas defesas, mas Pedro Rangel, infelizmente, eu vou ter que falar isso, teve a fama hoje de chama-gol. Porque na primeira grande chance do Atlético Paranaense, a bola foi em cima do goleiro, que desviou nele e entrou. Então o Atlético Paranaense abriu o placar, fez 1-0 e logo depois ficou com 1 a menos. O VAR entrou em ação e expulsou o lateral esquerdo do Atlético Paranaense por uma agressão, deu uma cotovelada. O Diniz começou a estudar mais ou menos como estava a partida e colocou o Alexander na partida. E aí sim o Fluminense ficou mais ofensivo ainda. O Alexander entrou muito bem, mesmo voltando de lesão, conseguiu administrar bastante as jogadas do time. O Thiago Santos, que foi substituído, tenho minhas críticas a ele, mas o Fluminense seguiu muito bem, criou mais chances, mas era muito chuveirinho, acabou a primeira etapa, não conseguiu fazer o gol. Na segunda etapa, o Fluminense seguiu melhor no jogo, seguiu com bastante chuveirinho, seguiu com muita posse, mas não estava mais levando contra-ataque. E aí, em mais um chuveirinho, o Guga conseguiu empatar a partida, né? Um bonito gol também dentro da área, mas após um cruzamento também. Antes do gol, Diniz já tinha se lançado mais ainda ao ataque, já tinha tirado o zagueiro, já tinha colocado mais um atacante, que foi o Pedro Neto, que deu o cruzamento, a origem de um cruzamento, no gol do Guga. O Fluminense, mais uma vez, seguiu melhor na partida, seguiu pressionando bastante, com 1 a mais, tinha espaços e conseguiu fazer o segundo gol. Martinelli acertou um lindo cruzamento, lindo mesmo o cruzamento do Martinelli, na cabeça do Neto, que tinha acabado de entrar, tinha participado do primeiro gol também. Assim, é muito legal ver 2 crias de Xerém falando nisso, né? Mas nem tudo são flores, infelizmente, porque aí, já nos acréscimos, né, o gol ali do Neto foi aos 43 minutos, mais ou menos, e aí, após a saída de bola, só deu o Atlético Paranaense nos acréscimos. O Atlético Paranaense começou a marcar muito em cima, o Fluminense ficou asfixiado na defesa, não conseguia sair, mesmo jogando com 1 a mais, e aí, Victor Roque, ele mesmo que foi vendido para o Barcelona, empatou o jogo para o Atlético Paranaense já aos 50 minutos. O jogo ia até os 53. O Fluminense tentou dar resposta e vencer a partida. Fez o gol aos 52, mas tinha irregularidade no lance por impedimento e a partida acabou em 2 a 2. Sobre a tabela agora do Brasileirão. O Botafogo segue líder, como eu já havia dito, 11 pontos de vantagem. O Flamengo é o segundo carioca, né, a aparecer na 4ª colocação, com 36 pontos. O Fluminense vem logo na cola com 35 no G5, né? O Flamengo fecha o G4 e o Fluminense abre ali o G6 em 5º lugar. E já o Vasco na 18ª colocação com 16 pontos, tá? E aí uma curiosidade do que aconteceu nessa rodada é que do 10º colocado para baixo, apenas um time venceu. Sabe quem venceu? O América Mineiro. O 10º, 11º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, nenhum deles venceu. Era uma rodada muito propícia para o Vasco conseguir se livrar um pouquinho da zona de rebaixamento, mas não conseguiu. Enfim, é o futebol também. Quero que você comente aqui o que você achou de cada um dos jogos. Comenta se você concorda com as minhas análises, porque isso faz eu ter um feedback muito bom e muito gostoso, tá bom? Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo. Valeu!